eu gostaria de falar hoje para vocês sobre, se o negócio parar, pastor, o senhor vai dizer que é coisa espiritual, não é, é que o negócio está quebrado mesmo. Achei aqui, ó, a gente apertar, apertou, pronto, era uma questão de inteligência mesmo, no caso, falta minha. Então, hoje, por serem os 500 anos da Reforma, nós estamos falando sobre o tema da Reforma Protestante, e quando o pastor Leclerc me convidou para falar, me pediu um tema, quem deu o tema fui eu, a culpa é minha, tá? Mas eu disse que eu poderia falar sobre a exegese em Calvino, a exegese bíblica em Calvino. Você vai poder, se tiver interesse em se aprofundar nessa questão, você vai no Google, e você digita lá, exegese bíblica em Calvino, digita meu nome, existe um artigo, eu escrevi um artigo sobre esse tema, numa revista teológica que a nossa escola publica, chamada Fides Reformata. Aliás, você encontra 20 anos de artigos acadêmicos dessa revista, todos online, todos disponíveis para você ler e aprender. Essas são as minhas fontes, basicamente, para trabalhar em cima dessa palestra. Se você tiver interesse depois em achar de onde eu busquei muito das coisas que vou dizer aqui para vocês, estão nesses artigos, também eles podem ser encontrados online. E esses são as fontes em português, Dr. Alderi Matos, Hermstein Maia, Steven Lawson, A Arte Expositiva de João Calvino, um livrinho fantástico, muito legal, Calvino e as línguas bíblicas também, muito bom. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre esse personagem, sobre essa figura chamado João Calvino. Quando a gente fala em reforma, quem é o principal indivíduo que você lembra? Assim, falar reforma, quem é o nome que vem? Lutero. Por que Lutero? Lutero foi o grande primeiro reformador. Ele foi que começou esse movimento de maneira icônica, porque existe um movimento chamado pré-reforma, e a pré-reforma custou o sangue de muitos homens. Deus organizou todas as coisas para que Lutero estivesse no momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa, e aí então nós tivéssemos essa data, 31 de outubro de 1517, como a data em que nós marcamos o começo da Reforma Protestante. Mas ela já vinha sendo cozinhada em fogo lento durante muitos anos. Hoje de manhã eu falei para o pessoal, por que Lutero foi lá na Catedral de Wittenberg e pregou as 95 teses que discursavam a respeito de diferenças da doutrina bíblica, questionando dogmas da Igreja Católica? Por que é que ele pregou as 95 teses na porta da igreja? Não era mais fácil pôr no Facebook? Fala sério. Já imaginou? Viraliza. Ora, o que Martinho Lutero fez, ele viralizou um assunto. Dia 2 de novembro é o dia de quê? Dia dos finados, ou dia dos mortos, né? Dia de finados. Era um dia que todo mundo ia na igreja. Então, naquela época, o Zap Zap, a maneira de você estimular um debate, uma discussão, era você pegar e chegar na porta da igreja, onde todo mundo ia num determinado dia, e grudar as suas teses lá, o que você ia discutir. Ele pôs lá 95 pontos, né? Não dava para fazer isso hoje no Facebook, porque ninguém lê mais do que 3, mas ele pregou 95 e chamou os acadêmicos da sua época, o povo da sua época, para um debate a respeito daquilo. E foi isso que começou a Reforma Protestante. Naquele tempo, Deus levantou homens em diferentes lugares do mundo, dentro da Europa, para que esses homens tivessem a sua contribuição. E um deles foi esse cabra de cara sisuda que está aí, chamado João Calvino, um francês advogado, que Deus chamou para o ministério pastoral
e que foi parar como pastor numa igreja na cidade de Genebra, na Suíça. E esse professor que está aí do seu lado direito no slide, professor Robert Godfrey, um professor de história da igreja, ele escreveu um artigo, ele deu uma entrevista, escreveu um artigo a respeito desse livro que ele publicou em 2009 por ocasião dos 500 anos do aniversário de João Calvino. E o repórter pergunta para ele o que teria sido diferente na história se Calvino não tivesse nascido, se não tivesse acontecido Calvino no meio da reforma. O que ia acontecer? Qual seria o resultado? Ora, a gente não sabe dizer, obviamente, eu não sou profeta nem do futuro e nem do passado, mas a gente sabe qual foi a influência de Calvino. Alguns diriam, a reforma nem teria andado. Não, ninguém pode dizer isso. Deus caminha do jeito que Ele quer, e Ele usa as pessoas do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Mas Deus usou Calvino de uma maneira muito singular, porque Calvino ele foi influente em todo o processo da reforma para o surgimento de várias coisas que fizeram com que a reforma protestante fosse um movimento muito mais além do que um movimento religioso. Então Calvino foi influência no surgimento da educação moderna, da ciência moderna, do próprio capitalismo e da própria democracia. E se nós não tivéssemos o pensamento de Calvino borbulhando naquela época, naquele tempo, naquela hora, talvez essas coisas tivessem demorado mais, talvez essas coisas, ou algumas delas, não tivessem surgido, mas Deus fez com que acontecesse dessa maneira. Então, esses desenvolvimentos da história do nosso mundo chamado ocidental, eles provavelmente aconteceriam. Entretanto, o pensamento de João Calvino fez com que todas essas coisas fossem aceleradas, que elas caminhassem de maneira muito mais rápida, porque como pensador que ele era, ele pegou o pensamento bíblico, os conceitos bíblicos, trouxe-os à luz da Escritura, para que eles servissem de base e fundamento para essas coisas acontecerem no mundo da sua época, e para que nós tivéssemos a influência desses pensamentos até hoje. Hoje pela manhã eu falei sobre reforma e educação. Quais são as grandes potências no mundo que você consegue lembrar aí, de cara assim? Fala aí, um grande país do mundo, fala um para mim. Os Estados Unidos. Qual é a tradição que fez com que os Estados Unidos da América se tornassem a grande potência mundial que ela é? Os puritanos que chegaram lá no século XVII, tradição da reforma. Qual é o país mais poderoso da Europa hoje? A Alemanha. Qual é a tradição que fomentou e que fez com que a Alemanha chegasse e continuasse a ser essa grande potência no século XXI? Nós estamos falando de influência do século XVI, que chega no século XXI. A gente olha para a Alemanha e fala assim, é um povo bem educado. Em 1554, Lutero escreveu uma carta para todos os municípios da Alemanha, dizendo, não há pecado maior que possamos cometer do que deixar de educar as nossas crianças. Então, eles têm 500 anos de educação na nossa frente, por influência do quê? Do movimento reformado. Qual é o país sede da paz no mundo? Suíça. Quem é que estava na Suíça em 1500, nos anos 1500? João Calvino. E a própria Inglaterra, com um protestantismo torto, por razões tortas, também é uma grande potência. Uma visão de mundo formada a partir de uma teologia, que fez com que todas essas coisas se desenvolvessem. Então, muitos homens estavam envolvidos, caminhando com esse movimento chamado reformado, mas Calvino apresentou uma contribuição singular. E apesar da gente ver essas ilustrações de Calvino, um homem sisudo, o testemunho é de que Calvino, ele não só era extremamente articulado, capaz para apresentar o Evangelho, mas ele era apaixonado pelo cristianismo que ele pregava, que ele ensinava, e ele então trazia a energia da Escritura para todo aquele movimento do século XVI.
e ele discipulava homens. Da sala de Calvino sai John Knox. John Knox vai para a Escócia. E a rainha da Escócia morria de medo de um homem, John Knox. E ele gritava do seu púlpito: dá-me a Escócia, eu morro, Senhor. Plano de John Knox, um plano nacional de educação para a Escócia, nos anos 1500. Esses homens tinham capacidades por esse discipulado. Então, o que teria acontecido com a exegese bíblica se Calvino não tivesse nascido? Esse é o meu ponto aqui nessa noite. O que aconteceria? O que nós teríamos? Ora, a gente pode especular, é óbvio, mas quando a gente olha para Calvino e observa, a gente observa que nesse campo ele também foi singular. À exceção de muitos poucos livros na Bíblia, Calvino expôs de Gênesis a 3 João. Ele nunca escreveu Apocalipse. Calvino subia no púlpito da sua igreja com os originais, grego ou hebraico, ou aramaico, e expunha a Bíblia para o seu povo, dia após dia, semana após semana. E esse já é chavão, todo mundo sabe, mas Calvino foi, durante um período, expulso de Genebra, porque em todo lugar onde a religião verdadeira é pregada, sempre vão surgir aqueles que odeiam a verdadeira religião. Ele foi expulso, foi para Estrasburgo, ficou 3 anos, voltou. No dia que ele chegou em Genebra, ele abriu a sua Bíblia no púlpito daquela igreja, no livro e no versículo onde ele havia parado, e continuou. A gente não é capaz de lembrar o que o pastor pregou no domingo passado, exceto as piadas. É ou não é? Nós perdemos a arte da exposição da Bíblia. Calvino era um artista na exposição da Bíblia. O povo de Deus amava. Eu estou plantando uma igreja, eu resolvi que nessa igreja onde estou plantando, nós teríamos exposição bíblica. Então eu comecei no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos expondo a Bíblia. O povo de Deus vai aprendendo a amar a Escritura. Estou em Gênesis capítulo 32, vou pregar depois de amanhã. Não é fácil. Preparar uma exposição bíblica relevante num texto onde um cara está atravessando um rio e ele fica sozinho e fica lutando com outro cara que ele não sabe quem é durante a noite. Como é que você explica isso para o povo de Deus? Mas a teologia bíblica, ela tem uma lógica, ela tem uma beleza, ela tem uma pureza, ela tem uma cristalinidade. O povo de Deus aprende a amar a exposição da Bíblia. A gente não precisa ficar fazendo remeleixo, bagunça, show de luz para o povo amar a Bíblia. A Bíblia, ela precisa ser amada pelo que ela é. E Calvino sabia disso. E porque ele sabia disso, ele expunha essa escritura com todo o seu coração. E ele então desenvolve ferramentas, que nós chamamos hoje de ferramentas hermenêuticas, para que nós usemos essas ferramentas hermenêuticas e possamos lidar com a exposição, com o texto da Bíblia de maneira coerente. O problema hoje é que a maioria das pessoas começa a sua tradição teológica do vácuo, do nada. E aí a gente acha que pode se arvorar, porque é chamado por Deus a dizer o que quer a respeito da Bíblia. Paciência, irmãos. Não há maior erro do que isso. A história do cristianismo tem 2000 anos, a história da igreja de Cristo começou em Gênesis capítulo 3, então ela tem muito mais tempo. E ao longo desse tempo, o povo de Deus, a igreja de Deus, interpretou a Bíblia e registrou essa interpretação da Bíblia. É por isso que aparece louco para todo lado, falando todo tipo de loucura a respeito da Bíblia, porque nós sequer conhecemos e apreciamos as tradições que o próprio Deus nos permitiu ter ao longo da história. Nós precisamos voltar a uma boa hermenêutica bíblica. Tivemos aqui irmãos que vieram apresentar seus cursos.
porque o ensino das ferramentas para a interpretação da Bíblia são fundamentais para que a igreja não se perca. Então Calvino destacou-se nisso. Ele fez de uma maneira mais objetiva o que os outros reformadores faziam mais de maneira intuitiva. Então Lutero foi conhecido como o rei dos tradutores. A gente sabe que Lutero promoveu a tradução da Bíblia para a língua germânica na sua época. Mas Calvino foi o rei dos comentaristas. Nós estamos 500 anos depois, ainda publicando os comentários de João Calvino. Eu tenho todos eles na minha biblioteca. E às vezes eu abro alguns daqueles comentários escritos 500 anos atrás e leio. E eu falo assim: Deus, por que 500 anos depois eu ainda não aprendi isso? E muitos dos comentários de Calvino, ele termina as exposições do texto com orações que ele deixou escritas. E essas orações derretem o meu coração, porque são orações que têm relevância 500 anos depois, porque foram feitas e foram elaboradas e foram registradas em cima do fundamento da Escritura. Sola Scriptura. Um dos grandes 5 pilares da reforma. A Escritura é a única base, a Escritura é o único fundamento sobre o qual nós podemos construir a fé cristã. Aliás, essa foi a nossa grande divisão com o catolicismo romano. E se tem uma doutrina que o catolicismo romano odeia, é a doutrina da sola Escritura. Irmãos, olhando para o estado da nossa igreja ao redor do mundo e no Brasil, só lamento. Acho que nós nunca vivemos um tempo de tanta ignorância bíblica. Eu vou fazer a pergunta aqui, mas não é para você responder não, tá? Não precisa levantar a mão. Você sabe de cor os 10 mandamentos? Você sabe citar os 10 mandamentos? Não, pastor, eu sou desse pessoal do Novo Testamento, só o resumão. Eu pesquiso no Google se eu precisar. Só 2, Jesus já falou que só 2 estava bom, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Pronto. Eu sou do resumão, entendeu? Eu passei no vestibular, eu fiz cursinho. Só que na hora de aplicar a ética, na hora de aplicar a lei de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso comércio, para a nossa educação, quando a gente não sabe o básico, não adianta vir com acabamento, querido. É por isso que a gente vê tanta coisa errada no meio da igreja chamada evangélica hoje. É por isso que o povo de Deus cai igual o patinho, porque não tem a nobreza dos de Bereia, que conferiam escritura com escritura. Sabe por quê? Porque não sabem conferir escritura. E não sabem usar ferramentas para ler a Bíblia. Então, eu queria gastar parte do meu tempo, o resto do meu tempo, eu não sei quanto é o meu tempo, mas alguém depois me diga aí, viu, pastor? Comentando sobre alguns segredos hermenêuticos de Calvino. Eu fui a Genebra em 2009, por ocasião dos 500 anos do aniversário de João Calvino. Essa aí é a igreja onde ele pregava. Hoje é uma igreja vazia, liberal, muito pouco se tem de verdade naquele lugar, mas ao lado existe um museu,
e estava tendo uma série de apresentações especiais naquele museu, e uma apresentação era um dia na vida de João Calvino. Então você chegava sei lá como é que chama isso, um lugar assim, fechado, tinha um cenário no fundo, você chegava ali na frente, naquela exposição do museu, você clicava um botão e começava o dia de João Calvino. Começava às 4h com as orações. Você sabia que João Calvino foi o teólogo da oração? As pessoas têm uma visão tão errada. Você sabia que João Calvino foi o teólogo do Espírito Santo? Não há teólogo que fale tanto do Espírito Santo quanto João Calvino nos seus comentários, nas suas institutas. Mas quando a gente fala em calvinismo, as pessoas lembram, predestinação, estou fora. Ignorância bíblica. Você sabia que a palavra predestinação está na Bíblia? A palavra livre-arbítrio, não. Acha para mim. A expressão livre-arbítrio não aparece nenhuma vez na Bíblia. A palavra predestinação aparece repetidas vezes. E Calvino descobriu esses segredos, lendo a sua Bíblia. Primeiro grande segredo de João Calvino é que ele fazia aquilo que nós chamamos de interação acadêmica. Ele não chegou lá e falou assim, eu e o Espírito Santo resolvemos tudo aqui agora, vou abrir minha Bíblia, vou ler, nada disso. Calvino não interpretou de forma absolutamente independente. Ele, como acadêmico, como estudioso, como amante da Escritura, ele buscou as fontes disponíveis no seu tempo para saber o que a igreja ao longo da história havia falado sobre o próprio texto da Escritura. Ele trabalhava com comentários, ele contextualizava, ele comparava, ele buscava os escritos dos rabinos, dos pais da igreja, os comentários dos seus contemporâneos. Gente, eu não estou falando da era do Google, não, estou falando de 1500, século XVI. Ele era cuidadoso no seu processo de citação. Ele cita nos seus comentários Melanchthon, Martin Butzer, Bullinger, vários outros, seus contemporâneos. Ele trabalhava com o texto da Escritura, olhando o que a própria igreja havia dito a respeito daqueles textos, para ele poder interpretar com base, com fundamento. Então ele é familiarizado com esse pessoal todo, mas ele tem uma independência. Ele não é igual, muitas vezes o pastor faz assim, ele se agarra num comentarista e ele vai copiando tudo que o cara faz. O cara falou, é a Bíblia para mim. Não. Ele era muito cuidadoso naquele processo. Por exemplo, ele lê Lutero, que já havia escrito algumas coisas, e ele percebe que Lutero não conseguiu se livrar completamente, ou melhor, da alegoria na interpretação. Então, quando você pega um comentário de Lutero e pega um comentário de Calvino e coloca lado a lado e vai lendo e fazendo a comparação, você vê que Calvino foi muito mais longe no processo de se livrar da interpretação alegórica. O que é alegoria? Alegoria é você ler um texto, você achar que o texto está falando sobre um tema que ele não está falando. É mais ou menos quando o pastor prega e você chega na porta e o pastor ouve as seguintes palavras: pastor, nunca percebi que isso estava nesse texto, provavelmente porque nunca teve. Conceito de pregação alegoria ou de exposição de leitura alegórica da Escritura, ele durou séculos na história da igreja, desde os primeiros séculos. E aí então houve um tempo inclusive que se dizia, né, nas chamadas escolas hermenêuticas, que cada texto da Bíblia tinha 4 sentidos. Eu nem lembro mais quais, faz tempo que eu passei por essa aula. Mas era o sentido espiritual, era o sentido natural, era o sentido e etc. e tal. Lutero lutava por se livrar disso que faz com que o texto da Bíblia seja
falsificado. E a alegoria é algo terrível, mas é o jeito mais fácil para quem tem mente criativa para pregar. E aí, quando chega nas parábolas, então, meu Deus, você ouve cada coisa. Já ouviram a história do pastor que começou a achar assim, ele queria achar para cada personagem da parábola, ele tinha que achar quem era aquele personagem. E aí, então, ele pegou a parábola do bom samaritano. Então, na parábola do bom samaritano, tem o cara que foi assaltado, tem o bom samaritano, tem o sacerdote, me ajuda aí, gente, o levita, quem mais? Tem o hospedeiro, não é? Inclusive, eu fiz uma viagem a Israel, lá e tem um lugar chamado The Good Samaritan Inn, o Hotel do Bom Samaritano. Só esqueceram de contar para esse pessoal que é uma parábola. Essa parábola é uma história inventada, né? Parábola é uma história. Mas tinha um personagem na parábola que ele não conseguia achar, identificar, era o jumento. Não é? E muitas vezes nós somos, né? Nós temos que ser cuidadosos no processo de interpretação bíblica. Nós temos que amar a Escritura a ponto de gastar a nossa energia, o nosso intelecto, o nosso suor, estudando essa Bíblia, estudando essa palavra com seriedade. É por isso que as nossas instituições teológicas são importantes. Mas hoje em dia, foi 3 vezes na escola dominical, vira pastor, vira intérprete, vira autorizado. A gente coloca um misticismo dentro do processo, a gente mistifica tudo e todos se tornam autorizados. A reforma protestante, ela estressou um ponto importante, chamado a livre interpretação da Escritura. O que é livre interpretação da Escritura? Todo crente tem o direito e a obrigação de interpretar a Bíblia. Tem ou não? Tem ou não? Tem. Mas é pelo livre exame da Escritura. Mas hoje, a gente vai em cada lugar, as pessoas falam o quê? Não, cada um interpreta do jeito que quer. Nós temos que examinar as Escrituras, e não é à toa que no Novo Testamento a Escritura diz que Deus deu à igreja o quê? Os mestres, os pastores. Esses têm que ser aqueles que se debruçam e se dedicam sobre a palavra de Deus com oração, para alimentar o povo de Deus. Lembra da instrução de Jesus a Pedro? O que ele diz? Apacenta. Apacentar significa o quê? Dar pasto, alimentar. E para alimentar eu tenho que estar alimentado, para alimentar eu tenho que me preparar. Então, quando Calvino faz a introdução de vários dos seus comentários, uma das coisas que ele insiste, junto com outros reformadores, é o chamado sensus literalis. Sensus literalis, é o sentido literal do texto da Bíblia. Isso é o que permite com que o intérprete faça a abordagem e faça a interpretação de uma maneira sóbria, de uma maneira gramatical, abordando o texto, olhando o texto e evitando a interpretação alegórica. É por isso que até hoje os nossos seminários insistem em dar aos nossos pastores e futuros pastores as ferramentas da exegese bíblica. Nós precisamos aprender as línguas originais da Bíblia. E a confusão vai aumentando por quê?
Por quê? Porque cada dia surge uma tradução nova. E você vai ver uma coisa, daqui a uns dias, várias dessas traduções serão umas contraditórias às outras. E aí você vai dizer, não, eu gosto dessa, mas gosta dessa por quê? E até as nossas melhores traduções, elas têm problemas. Eu escrevi um artigo inteirinho, em cima de um versículo, que está no capítulo 50, versículo 20 de Gênesis. Você já citou esse texto, se você é um leitor da Bíblia, se você gosta de aconselhar os outros. Quem lembra o que está escrito em Gênesis 50, 20? História de José com os irmãos. Os irmãos de José, depois que o pai morre, eles ficam com medo que José vá se vingar deles. Eles chegam para José e falam assim, José, queridão, ô irmão, tudo bem? Então, olha, antes de morrer, nosso pai falou para você não fazer mal para a gente, para você não se vingar. Afinal de contas, a gente não fez muita coisa quando a gente jogou no buraco, falou para o papai que você tinha morrido, você perdeu a herança, você foi para a cadeia, você foi vendido como escravo, só passou isso, mas não se vinga da gente. E José vira-se para os irmãos e fala o quê? Acaso estou eu no lugar de Deus? Você abre na maioria das nossas traduções, e a continuação do discurso de José é o seguinte: aquilo que vós intentastes para o mal, como é que termina, gente? Deus o tornou em bem. Isso é o que está na maioria das nossas traduções. Vocês querem saber o que diz lá na língua original? O que diz lá na língua original é o seguinte: aquilo que vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. Muda ou não muda o sentido? O que o texto está dizendo é que Deus tinha projetado tudo aquilo. Que Deus não pegou um limão e fez uma limonada, porque essa é a nossa filosofia popular. Pega o seu limão e faz uma limonada. Está até na Bíblia. Não, não está na Bíblia. É igual o versículo que o pastor Leclerc citou aí. Qual que é, pastor, aqui? Quem não chora não mama. E é verdade, viu? É baseado em algumas histórias que Jesus contou. A parábola do juiz, lembra lá? Vai lá, bate na porta do juiz, está lá. Parabéns, pastor. Essa é a conclusão exegética da passagem. Quem não chora não mama, tá certo? Nós precisamos voltar para a Bíblia, queridos. Nós precisamos descobrir o sentido natural, o sentido literal, e nos livrar desses sentidos alegóricos que são dados à Bíblia. João Calvino, na exposição de Romanos, na sua carta, na introdução, ele diz o seguinte: portanto, é pretensão e quase mesmo uma blasfêmia alterar o significado da Escritura, manipulando-a sem o devido critério, como se ela fosse um gênero de jogo com o qual pudéssemos nos divertir. No entanto, é precisamente isso o que muitos estudiosos têm feito o tempo todo. 1500, eu não estou falando do século 21 não, mas a mesma coisa acontece até hoje. A Bíblia é um jogo, é algo que essas pessoas pegam e usam no seu bel prazer, a sua bela vontade, dizem o que querem, liga a televisão, liga o rádio, liga o que for, e você vai ver o inferno saindo da boca de pregadores. O inferno! Gente que se chama embaixador de Cristo e que fala palavras do diabo. Não se iludam. Você, pastor, que está aqui hoje à noite, que sobe no púlpito da sua igreja, se você disser, assim Deus disse, e disser algo que Deus não disse, você se torna um mensageiro de Satanás. Não se iluda. Não se engane. Conheça a sua Bíblia, fale a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, proclame a palavra de Cristo, não a sua palavra. Mas isso demanda esforço. Lutero falara
falava em orare et labutare, orar e trabalhar e laborar em cima do texto da Escritura. Quando eu estava no começo da minha carreira, de pregador, pastor, eu gastava umas 20 a 30 horas para preparar um sermão. Hoje eu não tenho esse tempo mais durante a semana. Aí quando o seminarista me pergunta, pastor, quanto tempo você leva para preparar um sermão? Eu falo, 27 anos. 27 anos. 27 anos de labor e trabalho em cima da Escritura. É o que me permite pregar a Escritura, orando a Deus, rogando por piedade e misericórdia, para que eu não fale uma bobagem para o rebanho de Cristo, porque a Escritura diz que eu vou pagar por isso. Busque o sentido real da Escritura. João Calvino ainda, saibamos, pois, que o verdadeiro significado da Escritura é o natural, é o óbvio, devemos aceitá-lo e viver resolutamente por ele. Aplique a Escritura. Busque o sentido da palavra e aplique o sentido da palavra. O povo de Deus precisa isso, queridos. Ainda, na introdução da epístola aos Romanos, Calvino fala dos seus diálogos com seus colegas, e ele fala, ambos sentimos que a lúcida brevidade constituía a peculiar virtude de um bom intérprete. Tem que haver lucidez e objetividade. Isso é o que faz o bom intérprete. Visto que a quase única tarefa do intérprete é penetrar a fundo a mente do escritor a quem pretende interpretar. O mesmo erra o seu alvo, ou no mínimo ultrapassa os seus limites, se ele leva seus leitores para além do significado original do autor. O que Jesus quis dizer nessa passagem? O que Paulo quis nos dizer nessa passagem? O que Tiago, o que Davi, o que Moisés? Nós temos que parar com devaneios na frente do povo de Deus e trazer o sentido claro da Bíblia. Diz ainda Calvino, nosso desejo, pois, é achar alguém que não só se esforce por ser compreensível, e tem muito pregador que você ouve, é tudo tão espiritual que você não entende nada, não é? Que se esforce por ser compreensível, mas que também não tente deter os seus leitores com comentários demasiadamente prolixos. Tem que existir um limite. E Calvino vai dar vários exemplos nos próprios comentários, ele é consistente, eu trouxe aqui alguns, ele cita o texto da Bíblia nos comentários, esses comentários estão em português, eles estão inclusive disponíveis online num site da Editora Fiel, tá? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. É Jesus falando, está falando a respeito do Pai dele, ele diz que o juízo dele é justo e que ele está fazendo a vontade do Pai dele. Calvino comenta, seria supérfluo aqui entrar em grande discussão. Não vale entrar em discussão, porque os comentaristas começavam a discutir, não tinha fim. Porque não era a sua intenção de que nos ocupássemos com essa artimanha de fugir do sentido simples, objetivo, direto do texto. E são vários exemplos, eu não vou passar vários deles. Ele diz assim sobre esse texto, porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E ele diz, tratar do assunto com mais delongas seria inconsistente com a brevidade que eu almejo. Então sejamos breves, e eu estou demorando, né? Então eu quero ser consistente. Outro exemplo, vamos pular. Calvino ia da mera letra além. Lembra desse hino, um hino clássico? Da mera letra além, a ti, Senhor. É uma geração antiga. Vocês acham, às vezes eu ensino um hino de 1820 na igreja, o pessoal fala assim, nossa, hino novo, hein, pastor? Eu falo, aham.
Cada geração de crente acha que tudo que acontece na igreja é fruto do que eles fizeram. É impressionante. Olhem para a história, olhem para a rica tradição que nós temos. Então Calvino desenvolve um viés muito interessante na exegese que até então não havia sido aplicado ao contexto da interpretação bíblica. Ele discute o significado da linguagem e do discurso e como a linguagem funciona, como o significado é determinado dentro do contexto linguístico. A gente acha que o significado de uma palavra é determinado pelo dicionário. Não existe nada mais errado do que isso. O dicionário não determina nenhum sentido. O dicionário descreve o sentido. E as palavras, elas passam a ter diferentes sentidos dentro de um determinado discurso. Então você tem que ler o texto, entender o discurso, entender o significado dentro do discurso. E aí um autor vai usar a palavra mundo de maneira positiva. E outro vai usar a palavra mundo de maneira negativa. Daí que veio a palavra mundano. Mas o mesmo autor vai usar num texto a palavra mundo de maneira positiva, e esse mesmo autor vai usar a palavra mundo de maneira negativa. O texto, vocês já viram um texto, tem um texto na Bíblia que diz, não ameis o mundo? Tem? Tem ou não tem? Eu estou tentando, vocês têm que me ajudar, né? Mas Deus, Jesus disse que Deus amou, né? O quê? Mas o mundo vos odeia. Percebem? A palavra mundo, ela tem que ser entendida. A palavra mundo, no caso de João 3,16, o texto mais conhecido da Escritura, Deus amou o cosmos. Deus amou a criação dele, a ponto de amar dentro da criação aquele que ele fez a sua imagem e semelhança, entregou o seu filho para morrer no lugar daqueles que ele... Opa, e agora? Que ele escolheu, é lógico. Não tem a menor dúvida, gente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vem a mim aqueles que o Pai me deu. Nós precisamos desenvolver uma boa teologia bíblica. Mas o meu ponto aqui é lembrar que eu tenho que ler com sabedoria. Você não pode fazer sermão de chave bíblica e achar que todo lugar que a palavra amor aparece a mesma coisa. Aliás, eu já ouvi sermões dizendo assim, ágape é o amor de Deus. Você já ouviu isso? João 3,16, porque Deus agapao, amou, não é isso? Então, ágape é o amor de Deus. Se você ler 2 versículos mais na frente, o texto diz assim, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é o verbo? Agapao, é o mesmo amor. E eles amaram as trevas. Então, Calvino sabia que ele tinha que entender o discurso como um todo. Esse aspecto da exegese o coloca um passo além das obras do seu tempo. Obras que ele mesmo usou. Mas ele fugia daquilo que eu chamo de literalismo burro. Existe um literalismo que é burro. E que faz coisas ignorantes. A interpretação que eu chamo e que eu amo de literal é uma interpretação literária. Isso eu escrevi no artigo lá. Penso que a verdadeira literalidade do texto encontra-se em sua literariedade. Ou seja, o sentido literal encontra-se no sentido literário. Ler o texto sem a percepção do contexto literário é analfabetismo literário, que leva ao fundamentalismo. Calvino demonstra exatamente essa ideia, ao se afastar do sentido literal burro, para buscar um sentido literal pleno. Então você tem que ler, fazer exegese de poesia como poesia. Aí vou falar uma coisa. O livro do profeta Isaías, você sabia que mais de 70% do livro do profeta Isaías é poesia? Poesia. E poesia você tem que interpretar como poesia, com as características da poesia hebraica, da mesma maneira como você interpreta o livro de
Salmos. E da mesma maneira como você interpreta a literatura de sabedoria, como sabedoria. Livro de sabedoria não é livro de profecia, não é narrativa. Então, quando você encontra um texto em literatura de sabedoria, você tem que entender aquilo. Só que tem gente que lê poesia e que lê sabedoria como se fosse promessa, e não é promessa. Aí o indivíduo vai lá, tá com... Lembra da caixinha de promessa? Quem cresceu com caixinha de promessa em casa? Que cor era? Várias coresinhas. A caixinha que tinha na minha casa era verdinho, verde de piscina, assim, clarinho, não é? E tinha aí uma fileira de versículo branco, azul, meio alaranjadinho e rosa. Era a que tinha lá em casa. Aí você ia lá, tirava uma promessa, essa é a minha promessa do dia. Tirava do contexto, não entendia o que o texto estava dizendo, assumia como uma promessa para você e saía na rua dizendo, Deus prometeu isso para mim hoje. Não é? Ainda bem que os caras selecionavam os versículos, né? Porque tinha uns, a mais piada mais infame de todas, qual é? Preciso que Deus me fale hoje, não é? Aí o indivíduo ia lá, abria a Bíblia, não é possível que Deus está falando isso para mim. Ele abria outro pedaço, até que ele chegou no ponto que dizia assim, foi Judas e se enforcou. Ele falou, não é possível, né? Vou abrir outro. Vai tu e faz o mesmo. Pronto. Gente, não acredito que vocês estão rindo dessa piada, que as pessoas zombam de mim por contar essa piada. Ela é mais velha do que Calvino. Mas as pessoas leem a Bíblia assim hoje, não existe teologia bíblica. Nós precisamos entender o contexto literário. Vou pular. Calvino sabia que tinha que entender os limites humanos da interpretação. Ele diz nas Institutas, pois quem, mesmo que de parco, pequeno entendimento, não percebe que Deus assim conosco fala como que a balbuciar, como as amas costumam fazer com as crianças? Gente, a nossa linguagem humana, ela é uma linguagem limitada. Deus usa figuras de linguagem para me fazer entender coisas que são impossíveis de eu entender, porque eu não entendo completamente os atributos de Deus. Como é que você vai entender a onipresença de Deus? Então Deus nos fala da sua onipresença de várias maneiras, com figuras de linguagem. Para eu entender aquilo que Deus faz, a Bíblia usa até, se eu fosse Deus eu não escrevia desse jeito não, porque o texto lá diz que Deus se arrependeu. É como um pai ensinando uma criança um conceito que ela ainda não pode entender, porque Deus não é homem para que se arrependa. Por isso, formas de expressão que tais não exprimem de maneira clara, precisa, tanto que Deus seja quanto lhe acomodam o conhecimento à paucidade, à lentidão da nossa compreensão. Para que assim se dê, necessário lhe é descer muito abaixo da sua excelsitude. Deus vem viver como homem, falar como homem, para nós entendermos a sua grandeza. Como Deus é bom, queridos. Ele nos deu uma palavra, Ele nos deu uma Bíblia. Cabe a nós lê-la e reconhecer os nossos limites, e naquilo que nós não entendermos, simplesmente nos submetermos. Não cabe a nós instruir a Deus, não cabe a nós ensinar a Deus. Cabe a nós nos submeter. Reconhecer nossos limites na nossa interpretação e na nossa teologia. Outro princípio de Calvino, fuga da retórica frívola. Gente, hoje a gente vê isso muito, principalmente em mídia social. Parece que os crentes eles se tornaram teólogos e saíram nas mídias sociais para ensinar o mundo a respeito de Deus e Jesus Cristo, e saia da frente. Se você for pastor, se você for teólogo, não interessa, eu entendo mais do que você. E Calvino desenvolve, são princípios renascentistas, e que ele adota no processo de interpretação. A fuga da retórica frívola
e a busca da brevidade e simplicidade no texto. Então, Calvino condena a retórica frívola como uma prática contrária àquilo que é ensinado na Escritura, e ele busca esse sentido simples do texto para interpretar a Bíblia. Nós devemos fazer a mesma coisa. Então, Calvino trabalha e usa isso como uma metodologia. Nosso problema qual é? É que a gente tende a esquecer isso. Nosso princípio último na hermenêutica é a breve clareza da Bíblia. Só que os crentes têm medo da Bíblia. Ou lemos mal, ou não lemos a Bíblia. Ah, não, pastor? É muito complicado. Gente, você estudou seno e cosseno no ensino médio e diz que não entende a Bíblia. Você entendeu seno e cosseno? Mas passou, não passou? É impressionante, os crentes hoje não querem ler a palavra de Deus. Não compram ferramentas, você chega na casa do crente, mal tem a Bíblia. Gente, para ler a Bíblia a gente precisa de um dicionário. Para começar. Tem muito mais vocabulário do que a gente usa. Você precisa ter 3, 4 versões da Bíblia para você conseguir comparar uma com a outra. Porque isso vai te ajudar na compreensão. Isso vai te ajudar a fazer uma interpretação simples e clara do texto da Escritura. Então, Calvino trabalha com um método hermenêutico da breve clareza das Escrituras, e Calvino, então, busca essa concisão e essa clareza no significado de cada passagem da Bíblia. Esse é o ponto que pensamos governava a interpretação de Calvino, e assim ele faz desse o seu método de interpretação. Isso não significa que eu concorde com tudo que Calvino disse a respeito de cada texto da Bíblia. Eu leio os textos de Calvino, eu me humilho muitas vezes porque eu acho que eu sou melhor do que o cara, e na verdade nós não somos. Mas não significa que eu não possa discordar. Não significa que ele acertou em tudo. Não há intérprete. Tenha muita dificuldade com Bíblias anotadas que foram escritas por um só cara. Porque ele se arvorou muito. Se arvorou demais. Então, Calvino busca um método hermenêutico para usar como método ou para aplicar na sua interpretação. Quebra um padrão dos escritos daquele tempo. E isso foi o que motivou Calvino a desenvolver o trabalho de toda a sua vida, escrever comentários exegéticos, livro por livro da Escritura. O que teria acontecido com a exegese bíblica se Calvino não tivesse nascido? Lembra lá da minha pergunta no comecinho? Ela teria se desenvolvido, é claro. Deus, na sua bondade, trouxe à igreja mestres, doutores, para que nos ajudassem a caminhar nisso. Mas o fato é que Calvino foi um desses grandes mestres e doutores. Nós deveríamos olhar para a obra de Calvino e lembrar como Deus o usou, e como hoje nas ferramentas, nos comentários, todos que estão aí disponíveis para você adquirir, eles próprios beberam de João Calvino. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um coração que se volte à palavra, que se volte à Escritura, que ame a Escritura e nos faça transpirar em cima dela para entender a vontade de Deus. Amém. Pastor.